Ele está comentando assim, Provérbios 16:4, utilizando a Almeida Corrigida Fiel. O Senhor fez todas as coisas para atender aos seus próprios desígnios, até o ímpio para o dia do mal. Então Deus criou o ímpio para o dia do mal, segundo Provérbios 16, versículo 4? E aí, professores? É um típico texto que você tem que ler no contexto bíblico. Tá? Esse ímpio, Deus criou ele ímpio? Ou esse ímpio, ele serve aos propósitos de Deus, mesmo na adversidade? Então, assim, à luz da revelação bíblica, que mostra um caráter justo de Deus, que Deus fez o homem bom, que Deus fez tudo perfeito, dele não há trevas nem sombra de variação, que ele é um ser absolutamente bom. À luz da natureza de Deus, a gente fica com dificuldade de fechar com essa posição que Deus fez o cara ímpio. Perfeito. Então, o Porque sentido Deus seria... melhor do texto é que Deus está usando o ímpio, que se fez ímpio pela sua própria vontade, assim pela sua desobediência, como o faraó. Então, ele endureceu o seu coração e Deus o endureceu no sentido de usá-lo para aquele objetivo. O entregou a si mesmo. Entregou a si mesmo, da sua perversidade. Essa seria uma resposta possível. É aquela né? questão do mal, né? Deus criou o mal, até criou... Na verdade, a calamidade, é o juízo. Ou seja, de fato, Deus tem um caminho no meio da tormenta e ele julga o seu povo. Então, muitas vezes, por conta da pecaminosidade, Deus tem que julgar. Ele vai criar o dilúvio, ele vai julgar. Porque a pergunta terra. que a pessoa que... Se a pessoa usar um texto desse para dizer que Deus de fato criou o ímpio como ímpio, para ser ímpio e fazer as impiedades, Então, É isso que eu ia comentar. ele precisa Bota na depois conta de responder Deus. uma outra questão. Como é que essa pessoa pode ser imputada a culpa? Claro. Porque ela não teve escolha, Deus Deus é determinou. o autor E a daquele mal. responsabilidade dos atos desse ímpio, criado por Deus e determinado para ser ímpio, acaba caindo Então, nas assim, costas de Deus. Você vê que uma posição pode ser até bonitinha naquele primeiro momento, parece ser mais coerente com o texto bíblico numa primeira vista, mas ele acaba gerando um problema teológico que é muito maior do que você reinterpretar esse texto de outra maneira. Deus só justifica aos que de antemão conheceu, Romanos 8, 29 e 30, e a justificação é a primeira etapa da salvação. Então, pessoas que apostataram da fé nunca foram justificadas, então não foram salvas. Quer dizer, se a primeira etapa da salvação, vamos colocar a justificação aqui, ela foi justificada, foi pago ali, tá quitada a dívida dela. Ou então ela nunca foi justificada porque ela nunca foi salva. A parábola do grande credor explica isso com muita facilidade. Jesus contou que um homem devia muito, não tinha com que pagar, e de repente o credor teve compaixão dele e perdoou. Ele segue no caminho, então ele foi perdoado, foi justificado. Está quitada a dívida dele, concorda? Está quitada a dívida dele. Ele encontra no caminho alguém que lhe devia bem menos do que ele mesmo tinha devido e recebera o perdão. E ele age com impiedade, ele age sabe, com legalismo. Você está me devendo, você vai ter que me pagar. Ele já não é um filho da misericórdia, do perdão, ele esquece do perdão que ele recebeu e age com rigor da lei em relação ao outro. O grande credor fica sabendo, chama ele de volta e retira o perdão dado. E aí, meu irmão, está satisfeito com essa parábola de Nosso Senhor Jesus Cristo a respeito da justificação e de poder perder o perdão? Né? Pai, perdoa-nos assim como nós perdoamos. Porque se não perdoardes, a gente sabe que o perdão de Deus é uma coisa que vem primeiro, não é? A gente só ama porque fomos amados. E o perdão que a gente recebe é um fruto do Espírito, que a gente tem que ser filho da misericórdia e agir. A gente não tem o direito de não perdoar e de não agir com misericórdia. Se não perdoardes os que vos ofenderam, tampouco o Pai Celestial vos perdoará. Para pensar em todas essas coisas e mostra que, gente, quando a gente é salvo pela graça, essa graça
ela tem que estar agora dentro de nós. Esse amor é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo. Se a gente não amar, diz o apóstolo João, é porque a gente nem conheceu a Deus, ou então a gente está numa baita contradição com o ser e com o amor e com a experiência desse amor. E aí é jogo duro, meu. Tá entendendo? Meus irmãos. Tá aí, Jesus deixou isso claro. Só para contribuir com essa pergunta, o conceito arminiano de justificação é a chamada justificação imputada. O que significa isso? Que Cristo morre em nosso lugar, ele é justo. Ele é o justo. A Bíblia, inclusive, esse é um título dele. Ele é o justo. Você não é justo. Agora, a justiça de Cristo é colocada sobre você, é transferida para você. Não a natureza justa dele, mas o perdão. Justificação no sentido de perdão. Quando você está em Cristo, está válido essa justificação. Quando você sai de Cristo, você perde essa justificação. Então, assim, você foi justificado não no sentido de que você se tornou um justo e agora, por natureza, você é justo e você pode tocar a tua vida. Você está sobre você, foi imputado a você a justiça de Cristo. Então, perder a justificação, tanto que nós continuamos pecadores, por exemplo. Né? Você peca. Né? E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Filhinhos, se pecardes, tendes um advogado para com o Pai. Então você peca, você tem uma natureza pecaminosa. Mas por que você é justo? Não é porque você é justo, é porque a justiça de Cristo está sobre você pela fé. Você confia em Jesus, Deus olha por você por meio de Cristo. Quando a pessoa se rebela contra o Senhor, se rebela contra essa oferta da graça, é como se fosse suspensa essa justificação. Então, por isso que na pergunta do irmão, a ideia de cair da graça é justamente sair debaixo dessa justificação, dessa cobertura de Cristo. Verdade. É interessante que a Bíblia, você vai encontrar, fomos salvos, estamos sendo salvos, seremos salvos. Né? Interessante Passado, parar para presente, pensar nisso. Tempos, né, da salvação. Salvação é caminho, é Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para a salvação de todo aquele que nele crê. Né? Que a salvação não é mediante uma eleição incondicional, mas é mediante a fé, pela graça, que se manifestou salvador a todos os homens, porque o desejo de Deus é que todo mundo seja salvo, que ninguém se perca. Então a gente tem esse impulso para pregar o evangelho, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E se as pessoas puderem ouvir o testemunho, a proclamação do evangelho, elas terão oportunidade de serem salvas, porque a fé vem por meio dessa pregação, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então essa perspectiva bíblica não é uma perspectiva arminiana, é uma perspectiva bíblica. Leva a gente a ter um olhar de compaixão por todo mundo. A gente não passa ao largo de quem quer que seja, porque entende que Deus não passa ao largo de ninguém. Então, eu diria que, olha, é isso. E que Deus nos ama, em Cristo nos salva, nos acolhe, nos guarda de tropeçar, que a gente tem muita segurança da nossa salvação em Cristo Jesus. Mas não podemos ter esperança de salvação fora de Cristo, não é mesmo? Então vamos perseverar, vamos continuar em Cristo e seguir até o fim.